Olá, o Vida e Saúde está no ar. Aqui a gente fala sobre saúde da mente e do corpo, qualidade de vida e bem-estar. Dicas de como melhorar o seu dia, como envelhecer com saúde, lidar com crises que comprometem nossas relações sociais. Tudo preparado com muito carinho para você. E olha só o que a gente vai ver hoje por aqui. Defesa Civil alerta a população sobre descarte correto do lixo. Gripe, rinite e alergias respiratórias aumentam com o período chuvoso. E ainda uma conversa com Etevaldo de Lima, ele que é coordenador do Programa Nacional de Imunização do município, para falar sobre vacinação. Tudo isso e muito mais agora no Vida e Saúde. Com o início do período chuvoso, a Defesa Civil de Mossoró segue intensificando os trabalhos preventivos, reforçando a importância do descarte correto de lixo. Os cuidados procuram diminuir os transtornos que as chuvas podem causar e evitar alagamentos. Além disso, contribui para a segurança das pessoas e para uma cidade mais limpa. A população é instruída a não jogar lixo, especialmente em canais, rios e bueiros. O descarte adequado e a coleta regular são práticas simples, que têm um impacto significativo na vida das pessoas. A Defesa Civil de Mossoró conta com um canal de atendimento 24 horas. Portanto, em caso de emergência, a população pode acionar as equipes através do telefone 199 e a ligação é gratuita. E a gente aproveita o tema do período chuvoso para lembrar dos casos de gripe que aumentam nesse período. Quem tem rinite e outras alergias respiratórias fica apreensivo também com esse período. A gente reforça sempre aqui no Vida e Saúde a importância de procurar um diagnóstico seguro sobre qualquer eventual doença. Procure um médico especialista. A automedicação não é aconselhada. Com saúde não se brinca. E a gente segue para o nosso intervalo. Na volta a gente vai conversar sobre a atualização da caderneta de vacinação com Etevaldo de Lima, ele que é coordenador do Programa Nacional de Imunização aqui em Mossoró. É rapidinho, a gente volta já. Seja o asfalto chegando na sua rua, seja a UBS com mais médicos, seja o orçamento garantido para a saúde e educação, em muitas ações que fazem a sua vida melhorar, tem um dedo da Câmara Municipal. O vereador está nos bairros, conhece os problemas, ele indica obras, faz leis, fiscaliza, faz cobranças. É por isso que se diz, a Câmara é a casa do povo. Câmara Municipal de Mossoró, trabalhando para o povo. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta com o segundo bloco do Vida e Saúde. Você enfrenta problemas com ansiedade ou conhece alguém que está sofrendo por causa dessa doença? O psiquiatra Daniel Sampaio, que é parceiro do nosso programa, tem informações muito importantes sobre esse tema. A gente confere junto agora no quadro Sua Saúde em Dia. Você sabe o que é ansiedade? Com certeza você já ouviu falar essa palavra. Mas o que é ansiedade? Ansiedade é um mau funcionamento do nosso cérebro. A gente começa a se preocupar exageradamente. Não é aquela preocupação habitual que a gente se preocupa se vai sair de casa, se vai acontecer alguma coisa, se vai viajar, se a viagem vai dar certo. A ansiedade não é essa preocupação que é natural. Se um filho sai de casa, né? A ansiedade é uma preocupação exagerada. É quando às vezes até a gente se preocupa com uma situação que provavelmente nunca vai acontecer, aquela história da tempestade num copo d'água. Essa preocupação, infelizmente hoje,
é a doença psiquiátrica mais comum no Brasil. O Brasil ele tem mais pessoas ansiosas do que todos os países da América Latina juntos. Então a gente tem que se preocupar com a ansiedade. E quando é que a gente vai começar a se preocupar com a ansiedade? Quando ela começa a atrapalhar a nossa vida. Essa preocupação, que quase 99% das vezes nunca vai acontecer, mas a gente se preocupa e de forma exagerada, ela começa inclusive a trazer sintomas físicos. Muita gente vai na UPA, no atendimento de urgência, sentindo o coração bem acelerado, as mãos ficam frias, dá um gelo nos pés, dor de cabeça. Muita gente imagina inclusive que é outra doença, que está tendo um infarto, que está tendo um AVC, aí faz exames, os exames não mostram nenhuma alteração. Então, isso também serviu para dar o diagnóstico. Um diagnóstico de ansiedade, que não é aquela preocupação que é natural na nossa vida. É uma preocupação exagerada. Por exemplo, locais com muita gente, às vezes você está com uma conta para pagar no banco, você tem até o dinheiro, mas você não consegue entrar no banco porque lá tem muita gente. Então você chega a se prejudicar porque a ansiedade aumentou tanto, essa preocupação aumentou tanto, que você deixa de fazer até suas obrigações. Pessoas, por exemplo, que precisam viajar até a trabalho, né? Na véspera, começa a imaginar tanta coisa e lembrando, 99% das preocupações da ansiedade, que é aquela preocupação exagerada, elas nunca vão acontecer. Mas a pessoa, véspera de viagem, é muito comum se preocupar tanto, vai ter um acidente, a viagem não vai dar certo, que inclusive a pessoa deixa de viajar. Tem pessoas que chegam a perder o emprego, porque tem um compromisso em outra cidade, mas ficou tão nervoso, tão preocupado, que deixou de fazer a viagem, perdeu o emprego. A ansiedade, se a gente pudesse traduzir, a tradução seria medo. É um medo sem uma justificativa, mas que ele acontece de forma muito forte, que incapacita você para as atividades do dia a dia. Por exemplo, a gente vê muitas crianças hoje, adolescentes também, principalmente por causa de rede social, ficando muito ansiosa, deixando de ir para a escola. Presta atenção no seu filho. Se ele começa a reclamar de sintomas físicos, coração acelerado, as mãos frias, querendo deixar de ir para a escola, tirando nota baixa, isso é sinal de que a gente pode ter, no caso da criança e do adolescente, um quadro de ansiedade. E você que começa a se preocupar demais, às vezes, por exemplo, a gente, claro, se preocupa com a questão de violência, mas tem pessoas que deixam de sair de casa, ficam trancadas dentro de casa, porque a preocupação é tão grande, achando que quando sair na rua vai acontecer alguma coisa, que deixa de cumprir suas atividades, que começa a se isolar. Você que está indo com muita frequência no pronto-socorro, às vezes a pessoa fica até conhecida no pronto-socorro. O João já vem novamente se consultar, porque a pessoa vai tantas vezes ao pronto-socorro com os mesmos sintomas, que às vezes a equipe do pronto-socorro passa a conhecer a pessoa. Então, se isso está acontecendo, se uma preocupação exagerada começa a trazer prejuízo na sua rotina, se tem sintomas físicos inclusive, você tem que perder o preconceito, a gente sempre fala na questão do preconceito, e começar a tratar a ansiedade. O tratamento é um tratamento que não vai causar dependência. As medicações hoje podem ser usadas desde a criança até o adulto, o idoso, na melhor idade. A mulher gestante pode usar o tratamento, tá certo? Pode usar a medicação acompanhado da terapia com psicólogo. E a ansiedade tem cura. Então, se o que a gente conversou está acontecendo na sua vida, vamos perder o preconceito, procurar o médico psiquiatra e tratar esse problema que a gente consegue sair da ansiedade com muita facilidade. Essa é a nossa dica de hoje.
A gente agradece muito as informações do psiquiatra Daniel Sampaio, que é parceiro aqui do Vida e Saúde. Informações importantes. Já estivemos abordando a ansiedade em outros programas que já estão no nosso YouTube da TV Câmara e você pode rever quando você quiser. Agora a gente vai mudar de assunto para falar sobre vacinação. E já está comigo aqui o nosso convidado, Etevaldo de Lima, ele que é coordenador do Programa Nacional de Imunização aqui em Mossoró, já esteve presente em várias outras reportagens, primeira vez agora no Vida e Saúde. Etevaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Elaine, é uma satisfação estar no seu programa e que a gente possa estar esclarecendo as dúvidas da população. Etevaldo, para a gente começar, queria que você explicasse como é que funciona o PNI, né? Porque a gente diz que é o Programa Nacional de Imunização, né? Você é o coordenador do Programa Nacional de Imunização em Mossoró. Como é que funciona o PNI? O que é o PNI para a população entender? O PNI, eu digo que é um dos programas, um dos melhores do mundo, onde você trata a questão da prevenção, da promoção à saúde, na qual você vai evitar de as pessoas adoecerem para determinados agravos, com aí vem as consequências, sobrecargas no serviço de saúde, a questão das hospitalizações, ou seja, as internações e os óbitos. Então, através do PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, se conseguiu diversos avanços, diversas vacinas. A gente percebe aí que o programa, a cada ano, ele tem melhorado, tem adquirindo novas vacinas, como a gente tem aí recentemente a questão da Covid-19, um vírus que chegou e levou diversas vidas. E hoje a gente tem uma vacina na qual a gente aí tem protegido e evitou aí diversas mortes. E claro, a gente conseguiu voltar ao nosso convívio, a gente fazer uma entrevista, a gente ter hoje os eventos aqui da nossa cidade, como é o Mossoró Cidade Junina, entre outros. Falo do Mossoró Cidade Junina que está chegando e Carnaval que acabou recentemente. Então, o PNI, ele é esse programa na qual ele é de esfera nacional, mas tem aí suas estados, regionais e municípios, onde é a produção da questão das vacinas e são disponibilizadas para esses locais até chegar no braço da população, chegar onde se deve, que é proteger a nossa população, na qual é estabelecido um calendário e diversos outros critérios com relação a esses imunizantes que são disponibilizados pelo programa. Etevaldo, a gente sabe que existe um calendário nacional de vacinação, mas esse calendário ele muda, é específico em alguns municípios? Hoje, nós dizemos assim que geralmente está mudando com frequência a questão desse calendário, elaborado nacionalmente diante dos critérios epidemiológicos daquela população mais vulnerável, mais susceptível, que necessita realmente daquele imunizante. E existem umas certas mudanças, a gente fala muito da Covid-19, porque foi o que nós vivemos recente, e nesse ano de 2024 já ocorreram mudanças em relação, desde o período que surgiu essa vacina. Então, assim, frequentemente, aqueles que são de rotina, existe mais aí uma demora na mudança desse calendário. O que é que pode mudar num calendário? Ele pode ampliar a faixa etária, a depender das situações epidemiológicas, da questão dos óbitos, do adoecimento, e também com relação ao esquema vacinal. Às vezes, com o passar dos anos, a gente percebe que aquelas doses não são tão eficientes, e às vezes existe aquela questão de reforços, tipo como a sua resposta imunológica ela fosse diminuindo, e ao você aplicar outra dose como reforço, ela dá um estímulo, e aí a gente fica num nível elevado de cobertura vacinal de proteção para aquele indivíduo. Então, via de regra, o calendário ele não muda, é aquela questão anual, mas a depender dessas situações, que são aí casos específicos, pode sim ocorrer uma mudança ou ampliação. É tanto que hoje nós temos um calendário de Covid-19, diferente de quando surgiu a vacina, mas que a depender da situação epidemiológica daqui para o final do ano, pode ocorrer mudanças. Perfeito. Etevaldo, a gente consegue acompanhar aí em várias reportagens, né? Você citou a questão da Covid-19 e aí as pessoas tiveram que se conscientizar sobre a importância da vacinação, mas nos noticiários a gente pode acompanhar também que o número de procura, até mesmo das vacinas de rotina, caiu. Isso é verdade? Continua ainda essa baixa procura? Por que isso aconteceu? Infelizmente, a gente tem acompanhado aí, principalmente nos últimos anos, essas baixas coberturas vacinais, mas que a gente não quer associar à questão da Covid-19 ou até mesmo a questões políticas. Claro que teve toda uma influência diante de todo esse cenário, mas se a gente for fazer uma análise mais detalhada, desde 2015, 2016, essas coberturas elas já vêm baixando.
E o que é que a gente quer associar de tanto isso? Até o próprio Ministério já fez campanha. A questão de fake news, notícia falsa. Da Covid a gente sofre aí com frequência dizer que a vacina está causando infarto, está causando AVC, mas você não sabe o histórico daquele paciente. E a gente realmente associa isso aí a uma possível complicação de quem teve a doença. Muitas das vezes essas pessoas que vão a óbito, eles tiveram a Covid-19, que é uma doença que a gente está aí ainda em fase evolutiva e que a gente não sabe as sequelas e complicações que pode ter aí no decorrer dos anos. Então a gente associa muito a questão do fake news. Você pega uma notícia hoje numa rede social, infelizmente, sem checar a fonte, acaba espalhando, disseminando aí para outros grupos de WhatsApp, ou seja, qual seja a rede social, e a gente associa essa questão da fake news. Há também, infelizmente, até profissionais de saúde questionando, às vezes, a eficácia de algumas vacinas, onde não checam propriamente essa eficácia, pegam qualquer matéria aí, a questão da fake news mesmo. E outra coisa é a falsa percepção de segurança. O que acontece? A geração de hoje, os pais e as mães de hoje, em sua maioria, não vou dizer em sua totalidade, eles não viram a questão de uma paralisia infantil. Talvez vejam uma pessoa hoje na TV, ou até mesmo tenham convívio, mas não são todos que tiveram a questão de uma paralisia infantil. Surto e sarampo nós tivemos, mas não com tantos agravos, com tantos óbitos. Então, os pais de hoje, eles não tiveram a doença e hoje a gente tem poucos casos em regiões do país, aliás, até mesmo do mundo. E o que é que acontece? Aquela falsa percepção de segurança. Não, eu não vou vacinar meu filho, são tanta vacina, a vacina causa isso, causa aquilo, e deixa de vacinar. E aí onde está o perigo? Porque hoje esses pais estão aqui saudáveis, não têm uma paralisia infantil, graças aos pais deles que vacinaram no período recomendado pelo Ministério da Saúde. E quando eu deixo de vacinar meu filho, aí sim, ele fica susceptível, como a gente vê, a questão da paralisia infantil. Nosso último caso aqui foi em 89 no nosso país. E nós não tivemos mais casos. Mas diante dessa baixa cobertura, dessa baixa adesão da população, a gente fica em risco eminente, onde regiões aqui praticamente de fronteira, com casos aí suspeitos, ou até mesmo ela ainda é endêmica, como é o caso de Paquistão, Afeganistão, a gente já viu em Israel, em Estados Unidos, a questão do vírus em esgoto. Então, quando eu deixo de vacinar, nessa falsa percepção de segurança, pensando que não vai ter mais esses casos, aí é que está o perigo e essas doenças podem retornar para o nosso país. Tevaldo, muito interessante que você está falando sobre essa questão de deixar de vacinar, né? Existe algum tipo de fiscalização, alguma lei que protege a criança diante desses casos de negligência dos pais, né? Porque em escola, por exemplo, se pede cartão de vacina, né? Vai matricular a criança em alguma atividade, pede cartão de vacina. Então, por que pede o cartão de vacina? Tem alguma forma de denunciar? A quem procurar? Sim, realmente a gente hoje tem diversos programas, além do PNI, vem nos associar, como é o caso do Buscativo Vacinal, que é o Unicef, preocupado com essa situação a nível de mundo, mas aqui com relação ao nosso país, nós temos uma ferramenta na qual a gente também tem essa questão da buscativa vacinal, que a gente já viu juntamente com os demais, que só a saúde ela não vai ter pernas, não vai ter braços para, no caso aí, conquistar todos. Então a gente precisa da educação, do desenvolvimento social, das redes sociais, da comunicação propriamente dito, do comércio, enfim, a gente precisa da adesão de toda a população. E se tratando especificamente desse caso com relação a leis, a escola, porque exige? Justamente para a gente estar avaliando, e hoje também tem no programa da saúde o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, que além de diversas ações a gente vê a questão de estar avaliando a caderneta de vacinação. Mas infelizmente alguns pais eles ainda se negam, e a gente teve muita resistência com relação à Covid-19, vacinavam contra os outros agravos, mas nem todos, e a Covid ninguém queria fazer. Aí o que é que acontece? Quando essa vacina ela passa a ser do calendário nacional, ela passa a ser obrigatória, porque ela é recomendada pelas autoridades sanitárias. Então, quando o pai ele deixa de vacinar principalmente essas vacinas, todas são importantes, e eu acredito que também do calendário deve ser nesse mesmo formato, nesse mesmo sistema, para ser obrigatória também. Então, mas especificamente a questão do calendário básico da vacina de rotina, quando eu deixo de vacinar essa criança, eu estou infringindo a lei no que se diz ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, as vacinas recomendadas pelas autoridades sanitárias, quando eles deixam de vacinar, eles estão sendo negligentes com essas crianças. Porque o que acontece? O adulto eu posso decidir se eu vou ou não tomar vacina, e a consequência será minha, mas não só minha, mas também daqueles que estão em volta, que estão no meu ambiente de trabalho, na minha casa, no meu espaço. Mas a criança, ele depende do pai, da mãe, do responsável. Então, quando ele deixa de vacinar seu filho, ele está sendo negligente, e aí sim, diante de um agente de saúde ou de alguém
identificando essa criança com atraso, a gente vai lá, orienta a equipe de saúde da família, o agente de saúde, e quando não tem esse retorno, aí sim ele pode estar sendo levado para essa questão do conselho tutelar para estar vendo as medidas aí cabíveis. Mas a gente não quer chegar a esse ponto, a gente quer justamente conscientizar a população da importância. E, infelizmente, hoje está atrelado, infelizmente eu digo o quê? A questão de quem tem algum benefício do governo, como é o caso do, esse benefício agora que o governo chama de Bolsa Família. Enfim, já tiveram tantas questões de nomes de programas de governo, mas aqueles que têm algum benefício do governo, e quando ele deixa de vacinar, essa criança, se não estiver em dia, ele perde esse benefício. Então, assim, a gente tem uma adesão maior diante dessa questão, que eu digo, infelizmente, não era para ser necessário chegar a esse ponto. A população era para justamente buscar proteger suas crianças. E eu vejo muito assim essa questão, vou vacinar meu filho porque ele vai tomar 3, 4, 5 furadinhas, porque depender da criança, principalmente essas menores de 1 ano, ele chega a tomar até 4 vacinas, 3 injetáveis e 1 via oral. E se o pai realmente for avaliar, aquilo ali é o mínimo, porque ela chegando a pegar uma dessas doenças, uma dessas vacinas que eu digo a você, que ele toma 3 furadinhas, uma dessas furadinhas protege contra 5 tipos de doenças, como é o caso da penta, que protege contra a difteria, o tétano, a coqueluche, o hemófilos influenza do tipo B e a hepatite B. Então, assim, se ele pegar um agravo desse e chegar aí para a UTI, talvez essa criança seja furada, não sei nem quantas vezes durante o dia, dependendo da situação, da gravidade, para fazer uma gasometria, para colher exames laboratoriais. Então, é avaliar justamente que a vacina sempre vai trazer benefícios, que são eficazes, são seguras e só tem a questão de proteção para a criança. Questão do bom senso, né? São Isso. Situações realmente que precisam de atenção e aí do bom senso e a consciência dos pais. A gente vai dar uma pausa agora na nossa conversa, Etevaldo. Vamos chamar um intervalo rapidinho. A gente volta já com mais informações sobre vacinação com Etevaldo de Lima, ele que é coordenador do PNI aqui em Mossoró. A gente volta já. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com o terceiro bloco do Vida e Saúde. A gente continua falando sobre vacinação. Quem está aqui com a gente é Etevaldo de Lima, ele que é coordenador do Programa Nacional de Imunização aqui em Mossoró. E a gente falava há pouco agora sobre a importância, né, dos pais usarem o bom senso, a consciência para estarem levando seus filhos para completar aí o calendário vacinal. Isso. Etevaldo, eu queria que a gente falasse agora sobre o RN mais vacina, né? A gente falou sobre a questão da Covid e o RN mais vacina foi implementado durante esse período. Eu queria saber, existe o RN mais vacina? Funciona ainda? Existe, funciona, e também é um dos problemas que nós tínhamos aí com relação à questão das baixas coberturas vacinais, essa questão de sistemas. O RN mais vacina ele veio para somar no período da Covid-19, mais precisamente para estar registrando essas doses aplicadas em sistema de informação. É um sistema próprio do nosso estado, mas que essas doses elas migram para a base nacional. Então o RN ele chegou para o nosso estado, foi criado no nosso estado com a finalidade de estar informando essas doses da Covid. Com o passar das campanhas do ano, a gente também conseguiu estar incluindo a questão da influenza, que também é campanha. Então, foi uma ferramenta satisfatória nesse período da Covid e que veio aí estar somando com o nosso estado. E hoje, temos alguns municípios do nosso estado que tem ele como um projeto piloto, ou seja, além das vacinas de campanha, as de rotina. Porque hoje onde é que é informada as doses de rotina na unidade básica de saúde? Seria no ESUS, na atenção primária, através do PEC, que seria o prontuário eletrônico. Então, a maioria das unidades básicas de saúde, elas utilizam o PEC, que é o Sistema de Informação da Base Nacional da Atenção Básica, e aqui em Mossoró nós temos 4 unidades que estão como projeto piloto, colocando no RN mais vacina, que seriam Chico Porto, Chico Costa, Lucas Benjamin e a Maria Neide. Só essas 4 unidades utilizam o RN mais vacina. As demais utilizam o RN para campanha, mas para a rotina utilizam o PEC. Então é importante hoje, quase todo o público do estado que tomou a dose de Covid ou influenza, todos na verdade, eles têm o RN mais vacina, se não utilizar, mas está lá o registro dele nesse sistema. E é importante também o que? Nós hoje temos o Conect SUS.
A gente tem os aplicativos do governo, que é o Gov, e através do Gov eu baixo o Conect SUS, que tem todo o seu histórico do que você realizou no SUS nesse aplicativo. Se eu sou doador de sangue, se eu recebo alguma medicação, se eu fiz algum exame e as vacinas. E o que é que a gente sofria muito antigamente com a questão das viagens internacionais, com a questão da febre amarela, o certificado. Mossoró foi, digamos aí, uma das primeiras cidades do estado a estar emitindo esse certificado, mas que com a Covid-19 vieram os avanços. Então hoje, ao eu tomar essa dose na unidade básica de saúde, ela é informada no sistema de informação e ela migra para o Conect SUS e eu consigo imprimir esse certificado sem precisar aí estar mais buscando um serviço para estar fazendo esse certificado, até porque foi extinto e a gente não faz mais, via agora mesmo questão do app. Tevaldo, agora eu queria que a gente falasse aqui para Mossoró, né? Existem aí vacinas, a gente está com campanha, inclusive, né? Eu queria saber primeiro sobre a vacina da Covid. Existem vacinas disponíveis, né? A gente sabe que tem as doses de reforço. Quem, por exemplo, ainda não tomou nenhuma dose, porque a gente sabe que existem essas pessoas que não tomaram nenhuma dose, como é que funciona? Como eu disse, mudou todo o cenário nesse ano de 2024. O que é que o Ministério da Saúde fez? Ele passou a elencar grupos prioritários. O básico de tudo é a questão da criança. A criança de 6 meses a menor de 5 anos, ela agora não passa a ser campanha, é rotina. Então ela é do calendário nacional e é obrigatória. A da Covid, então, agora está no calendário? Isso, para o público infantil, de 6 meses a menor de 5 anos. Antes não era obrigatório, porque era uma campanha e os pais tinham até resistência. Hoje ela passa a ser obrigatória. Então se eu tenho criança de 6 meses a menor de 5 anos, assim como o vacina contra o sarampo, contra a paralisia infantil, é obrigatório também eu fazer a questão da Covid. Então menor de 6 meses a menor de 5 anos, Covid passa a ser rotina. A partir de 5 anos, campanha para grupos prioritários. Então, digamos de passagem, se eu não sou grupo prioritário, não é mais obrigatório eu tomar nenhuma dose da Covid. Mas se eu não sou grupo prioritário e não tomei e tenho um desejo de tomar, enquanto a gente tem doses, a gente ainda consegue fazer pelo menos 2 doses, que seria o esquema básico de vacinação hoje para a Covid. Se eu sou grupo prioritário, eu vou ter o esquema de quê? Se eu já tenho meu esquema básico, eu só estou tomando reforço da bivalente. Então hoje, necessariamente, a partir de 12 anos, o que seria permitido de bivalente seria para os grupos prioritários. Um exemplo, a gestante, o idoso, a puérpera, que é aquela mulher do pós-parto até 45 dias, e aqueles imunossuprimidos em alto grau, um oncológico, um transplantado, um renal crônico que faz hemodiálise, eles precisam estar tomando reforço da bivalente a cada 6 meses. Então, a cada semestre, cada 6 meses, se eu estou nessas condições, eu tenho que estar tomando esse reforço da bivalente. A população, via de regra, trabalhador da saúde, também as pessoas com comorbidades, diabetes, hipertensão, digamos aí também os funcionários do sistema prisional, aqueles que vivem em instituição de longa permanência se não são idosos, eles necessitam de um reforço anual. Então eu, como trabalhador de saúde, se já faz mais de um ano que eu tomei a minha dose da bivalente, eu necessito estar tomando outra dose. Eu digo até que depois dessa determinação, se já fazem 6 meses que eu tomei a minha, é necessário que eu já tome outra e fica tomando esse reforço de forma anual. Então hoje, via de regra, rotina de 6 meses a menor de 5 e a partir de 5 só seria necessário tomar os grupos prioritários, mas se uma empresa exige, se eu não completei meu esquema e quero completar da segunda dose, eu posso iniciar esquema também, mas não é mais obrigatório. Tevaldo, fazendo uma ponte aí sobre a questão dos pais, né? Já que é obrigatória a vacina, está no calendário, é rotina agora. Eu levo meu filho na unidade básica de saúde e ele tem ali doses para tomar mesmo de rotina e a enfermeira me fala ali que ele precisa tomar da Covid. E eu tenho resistência e digo, não quero vacinar da Covid. Como é que a enfermeira vai lidar com isso? Qual a informação? Como é que se resolve essa situação? Pronto, aí a gente não pode vacinar sem autorização dos pais. A gente vai tentar orientar, conscientizar esse pai da importância de vacinar contra esse agravo. A gente sabe que tivemos crianças que vieram a óbitos para a Covid e principalmente após Covid, a síndrome pós-Covid. Então a gente tenta orientar esse pai da importância de vacinar e a gente não obriga, mas a gente vê aquela questão, orienta. Quando deixa de vacinar seu filho, a gente pode estar acionando o conselho tutelar. Não é que automaticamente vai ocorrer isso, mas a gente mandou a agente de saúde visitar e por aí a gente tenta dar essas orientações. Mas eu não posso fazer nenhuma vacina sem autorização dos pais, até porque a revolta da vacina passou, mas vai estar quase sendo necessária, brincadeira, voltar. A gente fala agora sobre a Qdenga, né? Acho que são muitas dúvidas Sim. aí, as pessoas querem saber quando é que vai chegar para eu poder tomar essa vacina. Aqui em Mossoró, né, é uma cidade que foi beneficiada com essa vacina. Como é que está esse sistema vacinal sobre a vacina da dengue? Pois é só avanços na saúde, motivos de comemorar a chegada e aquisição de um imunizante contra a dengue, que
levou já tantas vidas. O Ministério da Saúde, ele tentou adquirir, pelo menos diante dos relatos, ofícios e notas, vacina para a população específica. O que a gente tem que entender? Hoje o laboratório que o Ministério da Saúde está trabalhando é o Takeda, que é o produtor da Qdenga, e diante do que o laboratório permite ser administrado, seria o público a partir de 4 anos até 59. Mas eu não tenho, o laboratório não tem condições suficientes de produzir doses para essa faixa etária. Então, o que foi que o Ministério da Saúde ele fez a análise? Qual o público que mais adoece, que complica e que evolui para o óbito da faixa etária da população brasileira? Então, seria esse público de 10 a 14 anos. Claro que a gente sabe, quem adoece mais, quem evolui para o óbito é o idoso, mas o idoso ele não pode tomar a vacina. Então, diante dessas outras faixas etárias, ele fez essa análise. O que veio para os municípios contemplados, que nem todos receberam, aqui no estado do Rio Grande do Norte só foram 19, avaliando o que o Ministério? A população, o histórico da incidência endêmica dos últimos 10 anos, então teve uma série de critérios, por isso que nem todas as cidades foram contempladas. Então dessas 19, Mossoró foi uma delas, foi a que mais recebeu imunizante aqui dessa região. A gente recebeu nesse primeiro lote 6.914 doses, ele priorizou o público de 10 a 11 anos até ampliar a 14. Só que na primeira semana a gente já abriu, pensou que ia acabar rapidamente e essas doses ficaram. Por isso que a gente já ampliou para 14. E o que é permitido pelo Ministério da Saúde, a gente está fazendo, que é de 10 a 14. E a gente não consegue ampliar ou reduzir faixa etária até o que é permitido, porque a gente ainda não tem essa orientação por parte do Ministério da Saúde. Então nós estamos nessa luta, na busca ativa, conscientizando esses pais e esses responsáveis de levarem seus filhos ao posto de vacinação, que são, hoje nós temos 14, que até a próxima semana vão ter aí em torno de 16 ou 17 unidades básicas aqui da zona urbana, além do ponto de vacinação extra, que é na Faculdade de Enfermagem da UERN, que funciona de segunda a quinta, das 17 às 20 horas, que é um horário aí diferenciado para quem desejar vacinar. E sem esquecer da zona rural. Zona rural é contemplada. A equipe faz o levantamento, solicita o total de doses e a gente disponibiliza. Lá não é um ponto dela estar todo dia com a vacina, mas ela disser, Tevaldo, o PNI, a gente precisa de tantas doses para fazer em determinada área da zona rural. A gente disponibiliza, ela aplica, coloca o sistema e a gente vai liberando mais. Lembrando que a vacina é um avanço significativo. Infelizmente são faixas etárias reduzidas diante da produção do laboratório, mas é que é a mais essencial nesse momento diante desse histórico de complicações e óbitos. Mas a população, de uma forma geral, é o principal agente que pode combater esse mosquito. A gente sabe que 75% dos focos estão nas nossas residências, nos nossos ambientes de trabalho, então a gente tem que fazer a nossa parte, porque a vacina protege contra a dengue, mas o mosquito ele pode trazer diversas arboviroses, como é o caso da chikungunya, da zika vírus, enfim, de outros agravos. Tevaldo, idosos não podem tomar, né, a vacina, mas existe um porquê, existe uma explicação? Porque assim, o idoso, queria tomar a vacina da dengue, por que não posso? Via de regra, tentando ser o mais claro possível, a maioria das vacinas de vírus vivos atenuados, elas não são indicadas, como é o caso da febre amarela. Agora, se o médico, no caso da febre amarela, é uma situação excepcional, ele fazendo análise clínica, ele estando na condição boa, ele pode tomar, mas a dengue ainda não é permitida, justamente porque o laboratório produtor, os estudos e comprovações e eficácias para aquela vacina só é até 59 anos. Então, via de regra, a gente não pode fazer. A gente já vê até relato de outros países fazendo, mas a nossa Anvisa, que é na qual autoriza, regulamenta o uso das vacinas, ele não recomenda para essa faixa etária. Então, até mesmo na nossa apresentação, a gente já passa para as unidades básicas de saúde. É contraindicado para quem? Menores de 4 anos e a partir de 60. Então, a partir de 4 a 59, ela é permitida ser administrada, mas a gente tem essa faixa limitada porque é o que o Ministério da Saúde permitiu. E lembrando, são necessárias 2 doses. Ao tomar a primeira, 3 meses é recomendada a segunda dose, e a partir da segunda, de 15 a 30 dias, é que vai ter uma resposta aí para a questão da dengue. E essa vacina protege contra os 4 tipos de dengue. Tevaldo, a gente está chegando ao fim aqui do Vida e Saúde, mas antes eu queria fazer uma pergunta que eu acho muito importante. Perdi meu cartão de vacina. O que é que eu faço? Eu não tenho registro em lugar nenhum. Como é que eu resolvo isso? Dose válida para a gente é dose registrada num cartão de vacina ou num sistema de informação. Se eu não tenho, aí a gente vai iniciar esquema no que é permitido para a sua faixa etária. Infelizmente. Hoje, graças a Deus, a gente tem esse avanço nos sistemas de informação, como a gente falou, RN mais vacina, Conect SUS, que todo mundo é para ter, e as unidades que são, aliás, as vacinas que são aplicadas nas unidades ou nesses pontos extras é para estar todas em sistema, mas nunca dispensar o cartão físico. E eu sempre oriento, eu faço o quê? Se eu tomei uma vacina, claro que a gente vai colocar no sistema, mas a gente sabe que alguns sistemas são falhos. Sabe-se lá, a gente teve na época da Covid um hacker que
que acabou roubando algumas doses, mas a gente ainda tem na nossa base local, teve como reenviar. Mas tomou a vacina, escaneie seu cartão, frente e verso e guarde no seu e-mail, mas é claro que vai estar hoje em sistema de informação. Não tenho como comprovar, infelizmente, é iniciar esquema no que é permitido. Etevaldo, muito obrigado pela sua companhia aqui, acho que foi muito esclarecedor para todo mundo, né? Muitas informações. A gente espera ter você de novo aqui no Vida e Saúde. Eu que agradeço o espaço e é sempre um prazer, uma satisfação estar levando a informação à população e já deixando. O Ministério da Saúde já divulgou recentemente que a campanha da influenza 2024, que a gente realmente inicia em abril, vai iniciar em março. E em breve a gente vai estar aqui divulgando com vocês. E a gente vai continuar compartilhando aqui na nossa grade de programação da TV Câmara, que inclusive sempre está falando aí onde é que tem vacina, trazendo informações aqui da Secretaria de Saúde. Gente, é isso. A nossa programação você acompanha no canal 23.2 da TCM, também no canal 2 da Telecab. Esse programa e os outros programas, né, que nós já fizemos aqui do Vida e Saúde estão no YouTube da TV Câmara e você pode rever quando quiser. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.